Olá, eu sou o Blitai e hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre Fábula Última, tá, galera? Amanhã começa aí o financiamento coletivo de Fábula Última e eu já quero deixar esse vídeo aqui no jeito com todas as informações essenciais sobre o sistema, ficha, criação de personagem que você precisa saber, e é isso que a gente vai abordar por aqui, tá bom? Já deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho aí de notificações, vire membro. Muito obrigado a todos os membros, né? Os membros ajudam demais o canal. E olha, se você quiser ver mais sobre Fábula Última, já tem aqui no canal uma one shot que nós jogamos, que é inclusive nesse material introdutório que a Jambô lançou chamado Aperte Start, tá? Lá você tem fichas prontas, tem bastante coisa já falando sobre o sistema, e a aventura que nós jogamos, ela ensina passo a passo também das mecânicas que o sistema apresenta e tem, tá bom? Então fica aí o convite para você assistir aí nossa jogatina. Jogamos ao vivo aqui no canal, o link está na descrição, tá bom? Maravilha, vamos lá? Então é o seguinte, eu vou usar a própria ficha aqui do Edgar de exemplo, e a gente vai passando item por item, e eu vou explicando para vocês. A primeira coisa, e talvez uma das mais interessantes que vale a pena ressaltar, é o conjunto de dados que Fábula Última apresenta. Vocês estão vendo aqui que ele tem alguns dados ao lado dos atributos que são diferentes entre si. Isso porque o Fábula Última ele utiliza realmente vários tipos de dados para dizer mais ou menos a mesma coisa. Isso é muito legal. Os atributos, ao invés de ter um monte de perícia, ter atributos relacionados a perícias e tal, o Fábula Última ele é bem simplificado nesse nível, e o que torna o sistema muito convidativo para a galera que está começando a jogar, começando a conhecer o RPG de mesa, tá? Então a gente vai ter aqui os atributos, eles são apenas 4, destreza, sabedoria, força e vontade, e atrelado a esses atributos vão estar uma espécie de dado, um tipo de dado, que dentro do Fábula Última vai variar desde o menor, que vai ser um D6, até o maior, que vai ser um D12, tá? Então, o seu atributo ali na hora da criação da ficha, ele será definido dessa forma. E perceba que o Edgar aqui em questão, ele tem D10, D8 e D6. Ele não tem nenhum atributo com D12, por exemplo. Mas é isso que vai funcionar na hora da rolagem dos dados. E aí, já aproveitando o gancho, né, como que funciona a rolagem de dados dentro do Fábula Última? Basicamente é o seguinte, você sempre vai rolar 2 atributos. Em qualquer teste que você precise, aí você vai precisar de 2 atributos, mesmo que esse atributo seja repetido. Então você pode ter uma rolagem, por exemplo, que exige ali força com força, se o intuito do personagem for só levantar alguma coisa, não tem problema. Mas sempre vão ser 2 atributos rolados, e aí você vai somar os dados, por mais que eles sejam diferentes, né? Então imagina aí que eu fiz um teste de força e vontade, é um D6 e um D8, depois que esses dados rolarem, eu somo os resultados, tá bom? E vocês vão ver também que ele tem aqui um sistema de condições, né? Essa parte aqui atrás, aqui do lado. Cada uma dessas condições, elas podem vir, por exemplo, quando você falha no teste. Você vem com uma consequência atrelada, e essa consequência pode justamente ser uma condição, tá bom? E aí ele fala o seguinte pra gente, que toda vez que você marca essa condição, o seu patamar de dado ele cai em 1. Então imagina que no meu teste de destreza, que eu tenho um D10, e eu falho no teste de destreza. O personagem, como uma complicação dessa minha falha, ele ganha aqui a condição de lento. Uma vez que eu marquei lento aqui, esse D10 ele vai virar um D8, e assim por diante, tá bom? Então, o dado ele cai um patamar, e eu acabo rolando ele ali com uma numeração melhor até que eu me cure dessa condição em específico. Legal, né? O sistema realmente ele é bem criativo nesse aspecto, e parece ser algo fácil de você pegar, né? Rapidinho aqui você já entende, já tá visualmente também mastigado, isso é bem legal. Vamos lá, agora prosseguindo aqui com as fichas, né? A gente falou sobre os atributos, condições e rolagens de dado. Vamos aqui sobre os traços. Não tem modificadores, tá? Eu sei que vocês vão perguntar aí, mas vai rolar sabedoria e destreza e os modificadores. Não tem modificadores, tá bom? Pode ter modificadores com habilidade de outras pessoas. Então, a gente tem, por exemplo, um buff aí da inspiração que sobe o seu dado um patamar. Então aí não é que vai ter um modificador, mas o seu dado mudou o patamar dele, tá? Então vamos lá depois para traços. Os traços são
mais ali relacionados às características do seu personagem, inclusive o seu BG. E ele tem sim uma influência mecânica que pode ser muito interessante. Os traços, eles são 3, tá? Eles são ali a identidade, que vai falar mais como o seu personagem se vê atualmente. E o legal é que assim, você pode mudar esses traços como você quiser, e o interessante é que ao longo da campanha no Fábula Última, esses traços também, eles são alteráveis, seguindo o que o seu personagem está mudando, né? Como ele está evoluindo ali pela campanha, passando pelo arco narrativo dele e tudo mais. Então a identidade é como o seu personagem se vê naquele momento. O tema do personagem representa mais uma força narrativa, é o que move ele, o que impulsiona a história particular do seu personagem. No caso do Edgar aí, o tema dele é esperança. Depois nós temos a origem é o lugar na qual o seu personagem veio, tá? Então é bem interessante porque ele mistura uma questão de mecânica e background, né, nessa característica dos traços. Para que servem os traços? Eu já vou explicar isso mais para frente, tá? Segura aí um pouquinho, mas eles são importantes para utilizar os pontos de fábula. A gente já vai chegar nesse tópico. Vamos com calma. Além disso, nós temos aqui os laços aqui embaixo, tá? Ele tem uma mecânica, o Fábula Última, de relacionar as características do seu personagem, né, a opinião que ele tem, com a dos outros personagens. Você forma ali meio que uma teia de relações com os seus companheiros de aventura, e isso também vai acabar influenciando mecanicamente. Então, como funcionam os laços? Dentro do sistema original, você pode ter até 6 laços, e você vai colocar características que você admira ou detesta nos seus companheiros de equipe. E esses laços, eles vão servir mecanicamente para fazer com que você tenha bônus de ajuda ali aos seus aliados, ou não, né? Depende muito aí de como vai funcionar. Os laços, eles variam de 1 a 3, né? Ele tem uma força do laço de 1 a 3, que também influencia mecanicamente. Então vamos colocar de exemplo aqui, tá? Falando sobre cada um deles. Cada um desses laços pode ter até 3 emoções, e você escolhe ela em pares, né? Como tá aqui na ficha mesmo, tá vendo? Então você tem admiração e inferioridade, lealdade ou desconfiança, afeto ou ódio. Eu imagino que, por exemplo, você pode perfeitamente ter com um parceiro de equipe seu um laço ali de inferioridade e afeto. Você gosta de algum amigo seu, mas você acha que ele ainda é fraco, que ele tem muito a crescer ali, um caminho a percorrer. Então você consegue marcar inferioridade e afeto aquele seu colega de equipe. Tá? Bem legal isso também, porque você vai realmente criando ali um mapa de relações dos seus amigos, e isso é muito interessante. Depois a gente entra aqui na questão dos pontos de fábula, e aqui vai ser bem interessante a gente explicar sobre isso, tá? O Fábula Última, ele tem tantos pontos de fábula, que são destinados aos jogadores, e você tem também os pontos de última, que são destinados ao mestre, ao narrador. Para que servem os pontos de fábula, tá? Primeira coisa, você sempre ganha ponto de fábula em 3 ocasiões. A primeira delas é quando o jogo começa, né? Você começa o jogo já com 3 pontos de fábula, então aqui eu marcaria, né, 3, por exemplo. Sempre vai ter 3 quando iniciou a sessão. Depois, você sempre vai ganhar pontos de fábula quando você rolar falha crítica em um teste. Quando que rola a falha crítica? Quando os seus 2 dados, né? Lembra que sempre rolam 2 dados. Você tira 1 nos 2 dados. Isso é uma falha crítica, e aí, por consequência, você ganha mais um ponto de fábula. E a última ocasião é quando um vilão entrar em cena. Então, quando o narrador anuncia, olha, isso aqui é um vilão, ele tá aparecendo pela primeira vez e tal. E aí, você tem mais ponto de fábula de acordo com os vilões. Então, se 2 vilões entram em cena, você ganha mais 2 pontos de fábula, tá? E assim vai. Então, tenha noção disso, porque você tem que estar sempre atento ali marcando, e o fábula vai ser um recurso importante para você utilizar. Como que você utiliza pontos de fábula? Tem algumas ocasiões interessantes. A primeira delas é quando você rola um dado, e você tem um resultado ali que você não gostou, mas ele não é uma falha crítica, ou seja, não são 2 uns no dado, você pode gastar um ponto de fábula para convocar um dos seus traços, aqui que a gente já conversou, né? Identidade, tema e origem, para fazer com que esse dado seja rerolado.
Ou seja, você gasta um ponto de fábula, narrativamente, a desculpa para você rolar novamente o dado é por conta de algum dos seus traços, e aí você pode rolar novamente aquilo, melhorando o seu resultado, gastando um ponto de fábula. Então, é uma rerolagem bem simples, né? A gente já vê isso em outros sistemas tranquilamente, e isso é muito bom, porque facilita um pouco a vida dos jogadores aí que tiraram um dado ruim, que tiveram azar nos dados, tá bom? Além disso, outra situação é gastar um ponto de fábula para você convocar um dos seus laços e adicionar a sua força, ou seja, essas emoções que estão ligadas ao laço, ali ao resultado do teste. Aí sim você ganha um bônus no seu teste. Isso é muito legal, né? Só pode fazer uma vez por teste, mas funciona da seguinte forma. Imagina, igual eu falei, né? Tem um outro membro da equipe, vou chamar ele de Jorge. Tem o Jorge aqui, e o meu personagem ele tem duas emoções ligadas ao laço. Então ele tem inferioridade e afeto. Ou seja, ele é um laço de força 2. Eu posso gastar um Fábula Última e invocar um desses laços, desde que o teste esteja relacionado com aquele outro personagem, né? Lógico. E aí eu ganho um modificador de mais 2 no meu teste ali para atingir o resultado, sabe? É muito útil quando você vai tentar ajudar um amigo de equipe ou quando o amigo tenta te ajudar, né? Ele podendo gastar ali esse ponto de fábula para ganhar uma soma, um bônus na sua rolagem de dado. Perfeito? Falar rapidamente agora do combate, tá? Partindo já seguindo aqui, vocês vão ver que tem pontos de vida e pontos de mana. Eu acho que com isso é bem tranquilo, né? A gente já tá bem acostumado com essas nomenclaturas. E você vai ter também modificadores. Então perceba que aqui você tem um modificador de iniciativa. Essa é uma das poucas vezes em que, de fato, você vai ter um modificador sério, né? Na maioria das vezes ele é negativo. Tá? Então perceba aqui que o Edgar ele tem um modificador de iniciativa -1. Então quando ele rolar a iniciativa, ele tem que tirar 1 ainda do resultado dele. E o Fábula Última ele trabalha com 2 tipos de defesa. A defesa física, que eles chamam apenas de defesa, e a defesa mágica. Então vai depender muito do tipo de habilidade que o seu oponente vai utilizar. Se for uma habilidade física, se for um ataque físico, é a defesa padrão. Se for um poder mágico, você vai sempre analisar como a defesa mágica. Isso significa o quê? Que na hora que ele rola o dado para acertar, precisa ultrapassar este número de defesa, tá bom? Além disso, você vai ver aqui a parte dos equipamentos, tá? A gente ainda não tem nessa prévia que foi aberta uma lista completa de equipamentos, armaduras e tal, mas o que dá pra gente saber é o seguinte, as armaduras, olha aqui, o traje de viagem, olha que interessante, ele é responsável por tirar a sua iniciativa. Então perceba que o Edgar ele tem -1 aqui de iniciativa, mas é culpa exclusivamente do traje dele, que deu -2 em iniciativa. E o traje ele também serve para aumentar a sua defesa e defesa mágica, o que na ficha dele já está contabilizado. Além disso, você vai ter nas armas o teste de precisão. Esse teste de precisão ele é muito importante porque esse é o teste que você precisa fazer para ver se você acerta ou não os seus adversários. Então perceba que o teste de precisão da arma do Edgar é destreza, sabedoria, +1. Então ele vai vir aqui em cima, né? Ele vai vir, olha, destreza e sabedoria. Então ele vai rolar um D10 e um D8 para ver e somar. Se a soma desse +1 passar a defesa do inimigo, significa que ele acerta e aí ele vai pro dano. Se não passar, quer dizer que ele errou, não precisa nem rolar o dano, vai pro próximo, tá? É basicamente assim que funcionam os turnos de combate. Uma vez que ele acertou, vamos supor aqui, né, ele fez o teste de precisão, deu certo, acertou o inimigo, ele causa RA +8 de dano físico. O que isso significa? RA no Fábula Última, galera, é rolagem alta. Então, dentre os meus dados aqui de destreza e sabedoria, que eu fiz no teste de precisão, eu vou pegar qual dado daquele foi mais alto. Imagina que aqui no meu destreza eu rolei um 8. Então, no sabedoria eu acabei rolando, sei lá, um 4, um 5. Então, a minha rolagem alta foi a de destreza, que foi um 8. Então, eu vou pegar aqui o 8 +8, 16 de dano físico. Esse é a continha que você faz de dano. E aí o seu personagem vai analisar também a questão de vulnerabilidade e resistência. Se ele for vulnerável àquele dano, ele toma em dobro. Se ele for resistente, ele toma metade e ele desconta esse dano dos seus pontos de vida, tá bom? Bem tranquilo também, né? Eu acho que é muito simples.
as nomenclaturas talvez que confundem um pouco, mas a rolagem é muito simples. E dentro do combate do Fábula Última, sempre age um jogador e o inimigo. Um jogador e um inimigo. Sempre intercalam ali um dos outros, o que deixa o combate, na minha opinião, bem dinâmico. No teste que nós fizemos lá na sessão da One Shot, isso deixou o combate ele bem mais divertido, porque você fica intercalando um com o outro, o perigo ele tá sempre ali, ele parece sempre iminente. Isso é muito legal, chama bastante a atenção, tá? Dando sequência agora, vamos falar aqui sobre os poderes. Dentro de uma ação do Fábula Última, você não tem, iguais nos sistemas de combate que a gente está acostumado aí, ação padrão e ação de movimento, tá? Aqui não existe isso. O que você tem é a sua ação. E nela você pode fazer algumas coisas, você pode realizar alguns objetivos. Você pode fazer um ataque dentro da sua ação, e esse ataque vai incluir ali você utilizar a sua arma, o seu equipamento para tentar ferir o oponente. Você vai poder fazer guarda, para ganhar resistência a dano, então você basicamente gasta o seu turno ali tentando se proteger, ou então proteger um aliado seu. Você vai gastar a sua ação para tentar impedir que o seu aliado seja alvo de ataques corpo a corpo, o que serve bastante se ele tiver ferido, né, algo assim, quase caindo e etc. Você pode protegê-lo de ataques corpo a corpo, mas não pode protegê-lo de ataques à distância. E a resistência, né? É importante lembrar, acabei de falar de vulnerabilidade e resistências, você toma apenas metade do dano, tá bom? Além disso, você tem poderes. Durante a sua ação aí, você pode optar por fazer uma ação ou por utilizar um dos seus poderes. Os poderes, normalmente, eles vão estar relacionados aí aos seus equipamentos também, e eles vão permitir com que você faça coisas diferentes. Por exemplo, aqui o do Edgar, ele tem um poder de barragem, em que ele gasta 10 de PM, 10 pontos de mana, e ele pode atacar duas criaturas ao mesmo tempo ao invés de uma. Então compensa muito, né, ele utilizar um poder barragem ao invés de fazer um ataque simples se ele estiver lutando contra dois oponentes, mas tem que ficar atento aí com os 10 pontos de mana, né? Perceba que ele tem 45 de mana, então daria para ele utilizar a barragem aí umas 3-4 vezes no máximo, antes de ficar sem PM, tá bom? E basicamente é isso. Outra coisa muito legal que dá para fazer também durante a sua ação de combate é o estudo. O estudo, ele faz com que você analise o seu oponente e descubra características sobre ele. Você vai fazer ali um teste de sabedoria com sabedoria, né? Então essa é uma das ocasiões em que você rola 2 dados do mesmo atributo, você vai somar aquilo e o resultado ele vai determinar algumas coisas. Olha, se você tirar 7 ou mais, revela a espécie do inimigo e a quantidade de pontos de vida e mana que ele tem. Se você tira um 10 ou mais, você revela traços, atributos e defesas. Além de defesa mágica, né, defesa física, vulnerabilidade e resistência. Esse aqui é um dos melhores resultados que você pode tirar. E se você tirar um 13 ou mais, também revela os ataques e magias que aquele oponente tem, tá bom? O que mais que nós temos para falar aqui com relação ao Fábula Última? A última coisa que vale a pena falar sobre aqui a ficha, né, de como jogar, são os pontos de inventário. Uma mecânica muito legal. Você não precisa no Fábula Última carregar os seus itens para onde quer que você vai. Você pode reunir pontos de inventário e gastar esses pontos para fazer suas poções, né, ou para achar suas poções ali na bolsa. Como que funciona? Os personagens eles sempre vão ter um ponto de inventário máximo e você vai gastar esses pontos de inventário para fazer ali suas poções. Então, olha só, a gente tem aqui remédios que custam 3 pontos de inventário para recuperar PV, Elixir que gasta 3 pontos de inventário para recuperar PM e o tônico que você gasta 2 pontos de inventário para se recuperar de todas as condições. Então veja que falhar no teste, pegar uma condição, nem é tão ruim assim, porque você gasta apenas 2 pontos de inventário e já consegue recuperar de todas as condições. Como que você recupera pontos de inventário, né? Uma vez que você começou ali com seus pontos máximos e gastou eles, como faz para recuperar? Você recupera no mercador. O mercador você pode chegar nele e você troca a moeda do jogo, que se chama Zenith. Zenith. Não sei pronunciar, mas a cada 10 Zeniths você recupera aí 1 ponto de inventário. Então você faz essa troca com o mercador, é muito legal por isso, né? Ao invés de você ir lá e comprar determinado item, você gasta para comprar pontos de inventário e na hora mais propícia você mesmo vai lá e faz o seu próprio item. Muito massa, né? Depois disso eu queria falar com vocês sobre os pontos de última. Eu já expliquei que os pontos de fábula eles são destinados ali aos jogadores, os pontos de última são destinados aos mestres.
que pode ser feito com os pontos de última que o mestre tem, tá? Eles são utilizados ali para você ganhar habilidades com os seus vilões, e isso é muito útil porque pode salvar bastante, tá? Os vilões então tem pontos de última que também servem para você rerolar dados. Imagina ali que o seu vilão tirou um dado ruim, você pode gastar um ponto de última para convocar também um dos traços, da mesma maneira que os jogadores funcionam, e rolar novamente os dados ali que você queira, tá? Além disso, você pode gastar um ponto de última para recuperar instantaneamente de todas as condições que o inimigo esteja sofrendo e também 50 pontos de mana, outra utilização muito importante aí da última. E por fim, você pode gastar um ponto de última para deixar a cena. Se você não quer que aquele vilão ele morra ali, né, naquele momento específico da sessão, você pode gastar um ponto de última para tirar ele de cena. Isso faz com que ele não seja mais alvo, né, e o combate encerre com relação àquele vilão, tirando ele de perigo. Você literalmente foge, né, ele gasta um ponto de última ali para fugir, tá? E aí a quantidade de ponto de última que esses vilões vão ter vão depender do tipo de vilão que ele é, tá? Se ele for vilão menor, ele tem 5 pontos de última. Se ele for um vilão maior, eles vão ter ali 10 pontos de última, tá bom? É basicamente isso que funciona. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Eu acho que não. Falamos sobre tudo aqui. Amanhã começa a pré-venda, o financiamento coletivo do Fábula Última, um sisteminha bem legal de se jogar. Ele é bem narrativo, né? E eu gosto muito disso. Ele é bem livre e muito amistoso para quem tá começando a jogar RPG. Recomendo muito você dar uma olhada aí no financiamento coletivo de Fábula Última, tá bom? E assista a nossa sessão também na descrição. Deixa o like, se inscreva no canal. Um abraço e tchau, valeu!